Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso Missão Saúde. Hoje a bancada completa, bancada cheia, porque o tema é muito importante. A gente vai retomar o assunto sobre a cirurgia bariátrica, que já tivemos a oportunidade de falar em outro momento aqui. Já são mais de 6 milhões de brasileiros que sofrem com comorbidades em função da obesidade. E a gente vai tratar mais sobre esse assunto na nossa mesa de hoje. Estou recebendo aqui o Dr. João Baroncello, que já esteve conosco em outros episódios. Também a doutora Vanessa Bittencourt de Almeida Tavaroni, né, que é endocrinologista, e a doutora Patrícia Cristina Silva Menegotti, que é nutricionista. Primeiramente, João, seja bem-vindo a mais uma edição da nossa Missão Saúde. Boa tarde a todos, é um prazer estar podendo compartilhar dessa mesa redonda, desse podcast, fala de um assunto de uma maneira descontraída, com a Vanessa, com a Patrícia, contigo, Barella. É um assunto que interessa muito as pessoas, porque obesidade está em evidência nos últimos anos e é um problema que ela pode ser resolvido, e quando a gente atua em equipe, a gente trabalha para o bem do paciente, a gente consegue melhorar a vida e a qualidade dos pacientes. Tá certo, então, doutora Vanessa, doutora Patrícia, sejam bem-vindas. Obrigada. Olá, obrigada pela oportunidade. Então, eu sou Patrícia, trabalho com nutrição clínica, juntamente com uma equipe, com a doutora Vanessa, uma psicóloga. Então, trabalhamos em equipe multiprofissional. E é um prazer estar falando sobre algo que é o nosso trabalho no dia a dia, sobre doenças metabólicas e o ato de se alimentar, que é então a minha profissão. Falar sobre nutrição é a minha paixão e é um prazer estar aqui nesta mesa com vocês. João, são 6 milhões, né? O número correto, né? 6 milhões. Milhões, né? De brasileiros que têm obesidade mórbida. O que é essa obesidade? O que é considerada essa obesidade mórbida? Bom, você pode considerar a obesidade mórbida quando o parâmetro que a gente mede é o índice de massa corporal. Então, você considera a obesidade mórbida quando tem índice de massa corporal acima de 40 kg por metro quadrado. E isso tem 6 milhões de brasileiros obesos mórbidos que são candidatos, que poderiam ser submetidos à cirurgia bariátrica. Mas claro que tem que ser todo um processo que nós vamos debater. A doutora Vanessa vai explicar também que não é simplesmente indicar uma cirurgia para um paciente candidato à cirurgia bariátrica. Ele tem que entender, ele tem que saber, ele tem que estar habilitado, porque não é todas as pessoas que deverão ser submetidas. Ela tem que ter todo um aparato, tanto clínico, nutricional, psicológico, e ele tem que estar apto para a cirurgia bariátrica. Em que momento se entende que o paciente precisa ter essa cirurgia efetivada? Então, o que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre obesidade é justamente essa ideia que a gente tem que combater de, primeiro, colocar todas as pessoas no mesmo nível. Hoje se questiona muito a avaliação de saúde do ponto de vista individual, pelo índice de massa corporal. Então, o João acabou de colocar que um dos critérios para indicação de cirurgia bariátrica seria um IMC igual ao maior que 40, que seria uma obesidade grave ou obesidade mórbida, mas a cirurgia da obesidade ela pode ser indicada em outros contextos também. Então, por exemplo, quando o paciente tem o que a gente chama de uma obesidade grau 2, ou obesidade moderada, que seria um IMC entre 35 e 40, na presença de comorbidades, né? E hoje se discute também, por isso que se chama cirurgia bariátrica e metabólica, porque hoje é uma realidade no consultório, né? A Patrícia, o João vê também, pessoas com sobrepeso e já bastante doentes porque possuem critérios porque a gente chama de uma síndrome metabólica, né? Então, o que a gente chamaria isso de gordura no fígado, que se fala esteatose, um quadro de diabetes do tipo 2 ou um pré-diabetes, né? Hipertensão, alteração de colesterol. Então, essas pessoas são pessoas que, apesar de não terem tanto peso, elas estão muito doentes. Então, eu sempre falo, não é olhar só o peso pelo peso, mas ver o contexto em que isso está implicando na saúde do indivíduo. Então, a avaliação, aí já pegando um pouco o gancho, né, para a minha parte, que é a avaliação clínica, é justamente mapear como está a saúde dessa pessoa, né, para justamente avaliar
quando que a cirurgia pode ser uma opção. Então, tem todo um processo em que a gente avalia as condições clínicas desse indivíduo, desde quando vem o problema do excesso de peso, quais foram as tentativas de perder peso. Por exemplo, tem pessoas que têm problema com excesso de peso há muito tempo, mas aí quando eles começam a se incomodar com isso, eu vou fazer uma cirurgia. Não é bem por aí, né? Possivelmente precisamos ver, realmente essa o melhor caminho para você. Então não tem uma resposta certa, né? Cada indivíduo é um indivíduo e a gente vai avaliar individualmente. E nesse sentido também se procura avaliar individualmente as tentativas, como eu estava falando, de perda de peso anterior, o tempo que foi o tratamento, se usou alguma medicação ou não, né? Então tudo isso é uma consulta que é um pouquinho demorada. Outra coisa que eu procuro particularmente avaliar muitas vezes é se tem algum padrão assim para transtorno alimentar, né? Hoje a compulsão alimentar pode estar presente, o transtorno de compulsão alimentar, que é aquele comer sem controle, pode estar presente 30% das pessoas que têm excesso de peso, obesidade. E isso eles não veem na consulta chegando, eu sou uma pessoa que tem um transtorno de compulsão alimentar, a gente tem que pesquisar. Então tudo isso é avaliado na consulta. Tá certo. Eu acho que só para reforçar o que a doutora Vanessa está falando, os pacientes chegam às vezes naquela compulsão de querer, eu quero fazer cirurgia bariátrica. Eu sempre explico, eu sempre comparo com alguma cirurgia menos complicada, por exemplo, retirar uma vesícula, que não é simplesmente fazer os exames e fazer a cirurgia. Eu levo de 4 a 6 meses, sempre antes, dando um tempo para ele pensar. Ele tem que ter um acompanhamento clínico, endocrinológico, no mínimo de 2 anos, teoricamente ele teria que ter isso aí. Então, ele tem que ter um acompanhamento para ele entender o que é a cirurgia, porque eu sempre falo, ele vai dar uma volta de 180 graus. A vida dele vai mudar pro melhor, mas não é de graça. Ele vai ter que fazer a parte dele, ele tem que saber que a cirurgia é a melhor ferramenta que surgiu até hoje para combater a obesidade. Mas ela não funciona sozinha. Se ele não tiver regras, por exemplo, para fazer atividade física, para ele se alimentar de maneira adequada, para ele seguir toda uma metodologia, e ele tem que estar disposto a isso. Então, por isso que você deve levar um tempo para você conseguir, para o paciente entender, e aí você colocar na cabeça do paciente que a cirurgia sozinha não vai resolver. Então é importante que as pessoas entendam a cirurgia como uma ferramenta excelente, mas que tem que vir com todos os complementos que é importante ele estar psicologicamente adaptado. E um desses complementos é a questão da nutrição, né? Essa conexão com a parte nutricional. Como ela funciona antes e logo após a cirurgia? Então, comer, né, é um ato social e também um ato emocional que nós vinculamos às nossas emoções, prazeres, e também é a questão de sobrevivência. Então, nós necessitamos, né, comer a via oral. Então, o alimento entrar pela nossa boca é a principal via, a principal forma da gente se nutrir e ter os nutrientes. Então, o papel do nutricionista, ele entra nesse conjunto da equipe multiprofissional para flagrar, então, as deficiências nutricionais. Então, é aí o momento que o profissional nutricionista vai ter que, junto com toda a equipe, verificar deficiências. Hoje se fala muito em obesidade, anemia, né? Obeso anêmico, né? Porque ele come, mas ele não come com qualidade. Então, todo aquele conjunto de gordura, de peso, não quer dizer que ele está nutrido. Então, o papel do nutricionista vem neste encontro de ver o estado nutricional. E, a partir disso, nós devemos amarrar, então, as consultas e o tratamento nutricional né, durante o procedimento cirúrgico e pós também. Então, este é o papel da construção da nutrição. Então, identificar o momento do indivíduo, qual que é o ambiente dele, quem mora com ele, quem faz as refeições, como é a forma de comprar os seus alimentos. Então, em consultório, nas primeiras 2, 3 consultas, esse é o nosso papel de nutrição, identificar o ambiente e construir um planejamento prévio, porque se eu não mudo a minha rotina, se eu não crio um estilo de vida que é adequado para ele, pensando que cada indivíduo é único, então nós não podemos criar
protocolos e também estereótipos ali, dizer que tudo vale para todos, mas sim a técnica ela é construída junto com o paciente. Então, aí nós vamos construindo no pré-cirúrgico essa rotina alimentar. A rotina alimentar, então, é baseada numa educação alimentar e nutricional, que nós precisamos que o paciente tenha uma educação, que ele saiba quais são os melhores nutrientes para o seu corpo, e não só a questão de prazer, mas assim, saciedade, nutrientes. Então, nós precisamos construir. Que nem o Dr. João comentou anteriormente, que a vida muda. Então, não é algo que ele vai e faz e nunca mais vai precisar fazer nada. Então, é um processo. Esse processo ele não vai ser quem ele era mais antes. Como ele comprava, como ele comia, como ele construía a relação com o alimento. Então, é importante a gente, juntamente com o psicólogo, né? Eu acho que esse é um trabalho da nutrição e da psicologia super importante, que nós devemos trabalhar juntos, porque cada profissional aí consegue identificar alguns itens que são importantes para o estilo de vida novo e também durante a construção aí do tratamento. E isso é tão importante, a nutrição pós-operatória, que assim, você vê seguido, acho que a Vanessa também depois pode complementar, você vê seguido os pacientes com anemia, por exemplo, porque assim, você tem uma tendência às vezes de se alimentar de alimentos de mais fácil digestão, mais fácil mastigação, tipo carboidrato, e você tem um pouco mais de dificuldade de comer alimentos à base de proteína, por exemplo, carne, você tem mais dificuldade. Então, assim, e onde que tem mais proteína, onde é que tem mais ferro? É na carne vermelha, as pessoas têm mais dificuldade. Além de também terem que tomarem os suplementos vitamínicos, né? Acho que tu queres, quem sabe tu complementa essa parte, mas é importante a suplementação de vitaminas, porque o paciente, você tem toda uma mudança anatômica com fins científicos que é realizado para a cirurgia bariátrica, que algumas vitaminas elas são menos absorvidas, então tu tem que compensar e usar essas vitaminas no pós-operatório para suprir essas necessidades. Isso aí é de suma importância, porque mesmo que se procure trabalhar dentro de uma alimentação saudável no pós-operatório para sua vida ali a seguir, aquela pessoa não vai conseguir mais absorver todos os micronutrientes como ela absorvia antes. Então, o uso do suplemento, ele é fundamental. E eu vejo alguns pacientes que são pós-bariátricos já de algum tempo, que com o passar dos anos vão tendendo a dar uma relaxada no uso dos suplementos. E aí acontece também isso, né, de que eles chegam em consulta para uma avaliação de saúde com essas deficiências que não estão sendo tratadas. Então, é normal, importante ter que repor B12, né, repor ferro, cálcio. Na verdade, todos os micronutrientes a gente acaba repondo, né, mas basicamente entender que isso é para a vida toda, porque parece que na ânsia assim, de querer perder peso, a pessoa no início, não, tudo certo, vou fazer, claro, vou fazer tudo certinho, mas depois a vida continua, né? A vida não para porque a gente resolveu fazer um procedimento cirúrgico, as dificuldades vão estar ali. Então, a importância de entender que todas essas mudanças, como se falou até agora, precisam ser mantidas, e sim, as vitaminas vão ficar para o resto da vida. Veja só, é tão importante o acompanhamento multiprofissional pós-operatório, que as pessoas, como você mesmo falou, no primeiro ano tem a euforia da perda de peso. Da perda de peso, então ele faz tudo que o profissional pede. À medida que os anos vão passando, ele vai se acomodando e a euforia vai passando. E ele vai esquecendo. Por exemplo, tem um paciente que eu estou atendendo que tem uma hipovitaminose D. O que é hipovitaminose D? A gente sempre pede exames laboratoriais. E aí, é uma deficiência de vitamina D, por exemplo. O que acontece? Se eu não tenho vitamina D, eu absorvo pouco cálcio. Se eu absorvo pouco cálcio, para manter a calcemia no sangue, eu tiro o cálcio de algum lugar. Então, eu vou tirando do osso. Se eu tiro do osso, o que vai acontecer? Os ossos vão ficar mais osteoporóticos. E com o tempo, de um simples
passo, de repente, tem uma fratura espontânea. Então, fica muito mais suscetível se você não repõe. Isso não é só para pacientes de cirurgia bariátrica, qualquer paciente tem que sempre estar. Os pacientes, por si só, a obesidade já dá vitaminose, não só de vitamina D, mas outras vitaminas que a Vanessa pode explicar melhor. Uhum. Justamente, tem vários aspectos aqui em relação à questão no caso do sobrepeso, principalmente da obesidade, como a Patrícia estava colocando, eu acho que colocou muito bem, de que não é porque a pessoa está gordinha, entre aspas, né, que ela é saudável porque ela está comendo tudo que ela precisa. E realmente há essa dificuldade em termos de mudanças da fisiologia do organismo daquele indivíduo que está acima do peso, da absorção, como o Dr. João falou, da vitamina D, por exemplo, né? Mas em outros contextos também isso se aplica, né? Bom, é sempre muito importante a gente tocar no assunto de que a cirurgia bariátrica, ela conta com uma equipe multidisciplinar, né? Envolvidos o cirurgião, o nutricionista, psicólogo, a equipe que faz toda essa questão da avaliação. E voltado mais para a parte nutricional, doutora Patrícia. Como é o pós-operatório, pré e o pós-operatório de um paciente bariátrico? Então, o nutricionista deve construir um cardápio no pré-operatório junto com o paciente para ele seguir uma rotina alimentar. Então, vai vir até o consultório comigo, com outro profissional nutricionista, e nós vamos organizar. Este cardápio é baseado em reeducação alimentar nutricional. Fazer as principais refeições com todos os nutrientes necessários para indivíduos, né, como nós, né, para ter uma alimentação saudável e equilibrada, com o café da manhã, com o almoço, com o lanche, com o jantar. Então, esta é a rotina de um cardápio pré-cirúrgico, que você pode começar 1 ano antes, 6 meses, conforme a rotina e também a evolução de cada um. Então, este é o antes de qualquer intervenção cirúrgica, que você vai fazer acompanhamento com o nutricionista, seja quinzenal, mensal, para seguir. Então, a partir do momento que o indivíduo já evoluiu nas outras clínicas, né, e outras avaliações com outros profissionais da equipe multidisciplinar, nós vamos chegar ao final com a data da cirurgia marcada, que vem do médico cirurgião, e nós vamos verificar se está apto do ponto de vista nutricional para fazer o procedimento cirúrgico, né? Um adendo que eu gostaria de fazer, que eu acho que é importante, é entender que nesse processo do pré-op, né, já se procura trabalhar um pouco de redução de peso, muitas vezes. Exato. Porque vai melhorar desfechos, né? Um dos pontos, né, isso é muito importante, 10%, porque né, doutor? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica defende que, no mínimo, a gente deve perder 10% E eu explico sempre para os pacientes de uma maneira muito simples. Você imagina, você tem 150 quilos. Se você trabalhar o teu coração, começar a trabalhar com 135 quilos, ele vai trabalhar com folga, o teu pulmão vai respirar com folga, você vai ter menos chance de tromboembolismo, que é uma coisa muito temível por todos nós. Então, assim, a gente sempre deve perder no mínimo 10% para você ir com mais segurança para a cirurgia. Sim. Isso os pacientes relatam em consultório, para mim, assim, é uma dúvida, imagino, de quem estiver aí nos ouvindo posteriormente. Por que perder esse peso se eu já vou fazer essa cirurgia? Então, muito bem colocado, porque a gente tem que frisar em consultório como profissional nutricionista, porque a segurança do procedimento cirúrgico e o teu pós-cirúrgico vai ser muito mais eficaz. Desculpa interromper, mas sabe por que eu falo para os pacientes? A cirurgia, o ato de emagrecer não começa o dia que for fazer a cirurgia. Exatamente. Se você tem essa mentalidade, sabe, isso é uma coisa muito antiga. Eu vou comer a última pizza, então eu vou exagerar. O ato de perder peso começa no dia que ele decidiu, partir para... E buscar a equipe para redução. Então, ele começa a partir de hoje, você vai fazer todo um acompanhamento com uma equipe multiprofissional e tu vai começar a perder peso. A cirurgia bariátrica é o que vai complementar todo esse procedimento, o ato de você perder peso. Não podemos ver a cirurgia como um fim, e sim como um meio no processo, né, no tratamento. Então, às vezes, eles vêm com essa ideia fixa, né, de que é o fim e a partir daí eu sou uma nova pessoa. É o que eu sempre falo, é a melhor cirurgia bariátrica, a melhor ferramenta que surgiu até hoje para reduzir de peso, mas ela não funciona sozinha, ela tem que vir com toda uma equipe multiprofissional. O João falou da última pizza, do último churrasco, pré-operatório. E depois, como é?
Então, depois vamos ao pós-cirúrgico imediato da nutrição. Então, o cardápio pós-cirúrgico, ele é um pouquinho rigoroso na primeira semana, que é a dieta líquida restrita. Então, assim, toda essa orientação de dietas, de cardápios, é passado em consultório, de acordo com o alinhamento da data de cirurgia, com toda a equipe que estiver trabalhando. Então, eu ressalto muitas vezes em consultório que é importante, o primeiro mês é o mês mais importante do estado nutricional e do que você vai ser depois da tua cirurgia, porque você tem que se cuidar todos os dias, obviamente. Então, a primeira semana é totalmente líquido, né? Que toda a equipe ressalta isso, mas cabe ao profissional chancelar aí com o cardápio e passar as orientações. Líquidos, água de coco, chás claros, água, então assim, ó, líquido como um chazinho claro. É isto que nós precisamos ressaltar e somente isto. Nada do vô, da avó, da mãe, do irmão querer fazer outras batidas, outras vitaminas e achar que aquilo é líquido, porque qualquer fibra, qualquer outro nutriente que a gente coloca no primeiro momento, isso pode ser um pouco perigoso. E para o cirurgião, os primeiros 10 dias eu sempre considero os mais temíveis, porque sempre o que é o risco de dar fístulas. Então, qualquer cirurgia bariátrica tem muito risco de dar fístula, e os maiores riscos são nos primeiros 10 dias. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, tem que ingerir líquido, porque se ele não ingerir, ele vai ficar desidratado, o rim vai começar a funcionar menos, ele vai começar a ficar com a pressão, vai cair a pressão, ele vai começar a sentir tontura, ele vai sentir mal-estar. Mas tem que ser tomado de uma maneira com técnica, que daí você também pode complementar. Tem que ser tomado continuamente. A gente sempre usa, você sempre usa um copinho de 10 minutos. Aquele copo de cafezinho, assim, muito conhecido, antigo, então a gente orienta aquele, ou uma outra caneca muito pequena, no máximo de 50 ml. Então, não é tomar 2 litros de água num único momento. Você vai fazer de meia em meia hora, de 20 em 20 minutos, conforme a adesão do paciente, a característica dele. Então, ao longo do dia, desde o momento que abre os olhos, acordou até ir dormir novamente, você vai ter que fazer essas evoluções ao longo do dia. Então, deixa o chazinho do lado, deixa a água do lado, menor esforço, né, durante a primeira semana. Sempre oriento de a família estar presente nesses primeiros dias, que é importante ter a família que te apoia. Então, o líquido é de pouco em pouco. E a gente sempre dá um volume, né, Patrícia? No mínimo, uns 2,5 litros para os obesos mórbidos por dia ele tem que tomar. E a gente sempre, como você falou, é importante a participação dos familiares, porque os líquidos que a gente recomenda, elas têm que estar sempre disponível, que o paciente alcance o braço diretamente, porque senão ele vai pedir 1 vez, 2 vezes para o familiar, na terceira vez ele não vai pedir porque está lá na geladeira. Então sempre tem que estar ao redor, próximo, que ele consiga tomar espontaneamente. Exatamente. E continuando então, evolução disso, 15 dias, né, que é a segunda fase, já vai para a dieta pastosa, ou seja, como se fosse um iogurte, né? Característica de iogurte, característica de polenta, de purês, né? Então essa é a característica da evolução. E daí é tudo passado em consultório também pelo profissional que está em acompanhamento. E a terceira fase, então, que é a dieta branda. Que é a dieta branda, tudo que é cozido. Então nada de cru, nada de alface, nada de vou comer uma cenoura ralada. Então, este é um momento ainda de muito cuidado, muita cautela, mas todos, de preferência, né, poucos nutrientes, mas em quantidade pequena em função do procedimento, mas que ele tenha acesso aí já à mastigação, a mastigar uma rodela de cenoura cozida, bem cozida. Então, esse é o processo que eu falo para o paciente. Agora você vai voltar a mastigar livremente, né? Como foi antes de fazer a cirurgia, mas essa é a evolução. E no final, a partir dos 30 dias, então, que a gente acaba ampliando para os crus e toda a dieta que a gente fala geral. Mas no geral, sentido equilibrado, saudável, com todos os nutrientes, principalmente vai ter carboidrato, proteína e gorduras. Então, todos, é a massa, é o frango e é a cenoura. Então, todas as cores devem estar presentes dentro do teu prato e em todas as refeições. Então, esta evolução são basicamente 4 semanas e depois continuamente continuar em acompanhamento com o nutricionista a fim de verificar as possíveis
deficiências, o que eu não consigo comer, qual é o tamanho da minha porção, porque cada indivíduo é único, então a gente também não pode caracterizar isso de um para outro, então cada um vai ter uma evolução diferente. É importante avaliar depois o pós-cirúrgico de 6 meses a 1 ano, mas como nós falamos no início aqui, depois de 1 ano sempre é importante também ficar em acompanhamento. E o acompanhamento psicológico é extremamente vital também nesse processo, né? Eu acho que é muito importante o acompanhamento psicológico, sabe? Como eu falei antes, primeiro ano, né, Vanessa, é aquela euforia do paciente. Tô perdendo peso, porque ele vê a diminuição do tamanho das roupas a cada dia, sabe? Então, aquela euforia do primeiro ano, então, assim, tudo é maravilhoso. Do primeiro para o segundo ano começa a entrar na realidade, tudo já vai se acostumando, mas acho que é muito importante, não só no pré-operatório, para ele entender a cirurgia, as mudanças corporais que vai acontecer com ele tem que estar preparado para isso. Então, pós-operatório é importante ele acompanhar, ele poder tratar emocionalmente dessas mudanças e se adaptar a isso. Acho que é muito importante, isso faz parte da equipe multiprofissional. Doutora Vanessa, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no nosso podcast? Se conhece alguém, um amigo, um familiar que tem indicativos da cirurgia bariátrica? Então, primeiro, eu acho que o mais importante é desmistificar o tratamento cirúrgico da obesidade como último recurso. Porque fica parecendo que a pessoa falhou, né? E que por ela não ter conseguido, por uma falha pessoal dela, só resta ela fazer cirurgia, certo? Então, entender assim que, primeiro, sobrepeso, a obesidade hoje é considerada uma condição crônica, uma doença crônica, e isso necessita de atendimento de saúde, ou seja, um médico especializado em atendimento de obesidade. Aí entra novamente a necessidade de equipe multiprofissional. Eu comento lá na nossa clínica que muitas vezes onde eu deveria estar sentada, deveria estar a nossa psicóloga, porque assim as questões emocionais envolvidas com o ato de comer, elas são muito complexas. Então, entender que como o excesso de peso, a obesidade tem múltiplas causas, múltiplas raízes, uma equipe que esteja preparada para atender essa pessoa, né, é importantíssimo. E de que esse processo não deve ser solitário. Eu vou tentar por mim mesmo, porque o processo do tratamento do excesso de peso ele não é intuitivo. Eu sei o que fazer, eu vou comer menos, é só fazer mais exercício. Não necessariamente vai por esse caminho. Então, o recado que eu gostaria de deixar é: se o excesso de peso, a obesidade está te trazendo prejuízo para a tua saúde, para a tua qualidade de vida, procure profissionais habilitados para o tratamento dessa situação. Tá certo, muito obrigado. Doutora? Então, comento isso em consultório, querer ressaltar aqui também, busque fontes confiáveis, né? Nem combinei com a doutora Vanessa, mas é uma fala comum nossa. É importante você ir numa rede social confiável, conversar com alguém que já fez algum procedimento cirúrgico ou que está em tratamento de obesidade, para você ficar mais tranquila quanto ao tratamento, seja ele medicamentoso, junto com toda a equipe, cirúrgico, porque existem muitas informações nas redes. Hoje nós temos aí em consultório, eu levo um tempo desmistificando muitas coisas da nutrição, e isso é importante. Busque profissionais confiáveis e que vá te orientar para esse processo. A decisão já começa, então, a partir dessa busca, né? E como nutricionista, então, fica aí a minha mensagem de que a nutrição pode ser simplificada, que se ela está pesada, que seu fardo do ato de comer está pesado porque não está certo. Então, não é dessa forma, nós devemos comer livremente, ter boas escolhas livremente e não ficar preso a profissionais ou estratégias que não façam sentido para a vida do indivíduo. Então, simplifique mais, que eu acho que vai ter mais saúde e mais qualidade de vida. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. É muito bom falar desse assunto. Bastante esclarecedor. Nós já tocamos nesse assunto em outra oportunidade, agora com 2 experts também nesse processo. E qualquer dúvida,
as nossas redes sociais estão dispostas a atender essas demandas. Bom, é exatamente isso. Eu só deixaria como mensagem final que as pessoas entendam que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte, que ela veio para ajudar e ela tem, sabe, ajudado muito. Mas eu tenho que entender que tem que cuidar, não acredite em falsos milagres que simplesmente prometem de uma maneira muito rápida a redução e depois esquece do paciente. Então é importante ter um acompanhamento multiprofissional. Não é simplesmente fazer a cirurgia, tem que entender, sabe? Tem que levar um tempo para você amadurecer a ideia para o paciente, para ser duradouro. Porque quando você faz uma cirurgia que ela é, sabe, feito de maneira cortando caminhos, às vezes pode ter um fim que não seja muito desejável. E aí especialmente o ato de não banalizar isso, né? Não banalizar o ato da cirurgia bariátrica, que salva muitas vidas e tem que ser atendido com muito profissionalismo, que é o caso de vocês todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós nos vemos no próximo Missão Saúde.